Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio 31 do projeto 3 em 1. Realize 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Gente, hoje eu quero trazer um tema que é o seguinte. Para você que está chegando aqui hoje e está assistindo esse vídeo, eu não sei se você é uma pessoa que já segue há bastante tempo, né? Como eu falei, episódio 30, então tem pessoas que há 30 dias assistem todos os dias o projeto 3 em 1. Tem pessoas que me acompanham há mais tempo, ouvem todas as minhas meditações. Só que tem pessoas que aparecem de vez em quando e dão só uma espiadinha. E isso acontece com tudo, né? Às vezes a gente vai numa biblioteca ou numa livraria, né? E a gente dá aquela espiadinha dentro do livro. E a nossa mente, ela tem uma tendência a etiquetar as coisas. Por falar em etiquetar, vamos pensar de onde vem essa tendência de etiquetar as coisas? Uma vez eu me lembro que um casal de amigos meus, eles estavam com uma criança naquela fase, que é uma fase pré-verbal, né? Uma fase que a criança ainda não falava, mas a criança já conseguia identificar todos os objetos, né? A criança sabia. Então, imagine uma criança, quando ela olha para uma árvore, né? Imagine assim, na pureza, ela tá tendo uma experiência direta com a árvore. E a criança, naquele momento, ela sente a árvore, ela percebe a árvore. Ela não tem necessidade de dar um nome para dizer isso aqui chama árvore. Não, para ela é o que é aquilo que está na frente dela, não existe essa necessidade, né? E então tudo que ela olha, uma janela, um copo, uma porta, um tapete, tudo é o que é. Só que aí nós que queremos nos comunicar com essa criança, que queremos desenvolver a linguagem para poder comunicar, nós começamos a criança nem fala ainda e a gente começa, né? Ela aponta para uma coisa, a gente fala planta, árvore, copo, janela, né? E aí esse casal de amigos meus estava com essa criança nesse período e eles foram me visitar. E aí eu fiz o seguinte comentário, né? Eu falei, eu adoro essa fase. Quando a minha sobrinha passou por essa fase, que ela não tinha ainda a linguagem, mas ela entendia tudo, ela percebia tudo diretamente. Então eu gostava muito de me comunicar com ela, porque eu não me comunicava através da linguagem, me comunicava através da comunicação direta, né? Através do olhar, da comunicação não verbal, dos músculos faciais, dos tons de voz. E se ela apontava para alguma coisa, eu apontava para uma coisa também. Eu achava que essa comunicação, ela era mais efetiva mesmo. Eu me sentia de verdade entrando assim em conexão com ela, né? Quando nós somos adultos, cada um teve uma educação diferente, cada um passou por vivências diferentes. Quando a gente usa a linguagem, a comunicação tende a não ser tão efetiva, né? Porque uma palavra, ela tem uma conotação para uma pessoa, para outra pessoa ela tem outra conotação. Aí quando a gente vai se comunicar, a gente fica, não, mas não é isso que eu quis dizer nesse sentido, naquele sentido. E quando a criança tá nessa fase, não, é tudo muito direto, é tudo muito sensível, né? E eu fiz essa afirmação para esse meu amigo. E aí ele disse assim, nossa, sério que você gosta dessa fase? Pois eu não. Eu fico querendo dar nomes a tudo, fico dizendo para ela o tempo todo. Ela aponta para uma coisa, eu falo, janela, céu, porta, nuvem, eu fico o tempo todo assim. Pois é. Essa etiquetação de coisas, né, essa conceituação de palavras para denominar coisas, ela só tem um sentido, ela só tem uma razão de ser, que é para a gente poder criar um código comum, um código padronizado, para que uma grande quantidade de pessoas saibam o que é aquele código. Se a gente não souber o que é o código, não adianta, né? Se você for para o Japão, os códigos são outros, os códigos linguísticos. Mas é importante a gente não confundir os códigos com as coisas em si. Então é muito comum que a gente confunda, né, uma palavra que foi um código criado de convenção, de padronização, com a experiência em si do nosso contato com as coisas, né? Então é muito importante nós não nos limitarmos a conceitos. Quando a gente diz assim, por exemplo, deixa eu pensar aqui, se eu disser eu sou feminista,
O que é feminista? Feminista pode ser um conceito, mas pode ser também um movimento político, civítico, societário, pode ser uma ideia, né? Um ponto de vista, uma ideia de mundo, pode ser tudo isso, mas eu não posso dizer que eu sou isso, porque não tem como uma pessoa caber dentro de um conceito. Os conceitos, eles são como caixas conceituais. Se a gente diz que a gente é aquilo, a gente está se colocando, se fechando dentro de uma caixa. E aí a gente começa a absorver pra gente essa identidade, essa personalidade, né? Então você vai perceber, por exemplo, que quando você conversa com um professor de física, eu não sei quantos professores de física você conhece, mas você vai ver que eles começam a assumir um comportamento parecido. Eles têm um tipo de letra parecida, a maioria usa óculos, veste uma roupa de uma certa forma, faz certo tipo. Então, cria todo um conjunto porque ele se identifica com aquele conceito. Ele diz, eu sou um professor de física. Ele traz isso para a identidade dele, né? E é possível a gente se destacar dessa identidade. Nós temos vários papéis que a gente assume na vida, na sociedade, né? É o papel de pai, de mãe, de professor, professora. São atividades que nós fazemos, mas isso não é o que nós somos, né? Uma vez um coach meu, uma pessoa que fez o processo de coaching comigo, no final do processo eu perguntei pra ele, o que mudou depois do processo pra você? Ele disse assim, Dani, antes do processo de coaching, se você perguntasse pra mim, quem é Vitor? Eu iria responder pra você as coisas que eu faço. Eu ia dizer, Vitor é um engenheiro, é filho da fulana, faz isso, faz aquilo. Mas hoje, se você pergunta, quem é Vitor? Eu te respondo meus valores, aquilo que eu valorizo, aquilo que é importante pra mim de verdade. Então é um processo de se encontrar com a sua identidade real e não com os conceitos. Faz sentido? E o mais importante é o seguinte, às vezes tem conceitos que nós mesmos escolhemos nos colocar dentro dessas caixas, né? De assumir e dizer assim, eu sou professor, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou dono de casa, e a gente mesmo se colocar dentro do conceito. Mas, muitas vezes, nós estamos acostumados a caber dentro das caixas conceituais que os outros querem nos colocar, né? Eu lembro que eu trabalhava no consulado americano, né? E uma vez, e eu era professora de yoga também, ao mesmo tempo. E só porque as pessoas tinham essa informação de que eu dava aula de yoga, as pessoas começaram a assumir a ideia de que eu era uma pessoa zen. Se é que a gente entende o que quer dizer uma pessoa zen. Porque se você for para a palavra zen mesmo, o zen budismo, opa, não é qualquer um que consegue ser zen, né? Mas no senso comum, zen é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem paciência. E aí um dia, uma colega de trabalho que sentava numa mesa bem longe de mim, chegou na minha mesa e falou assim, Dani, eu tenho essa tarefa aqui pra fazer e eu vou pedir pra você, já que você é a pessoa mais zen que tem aqui. Aí na hora que ela falou isso, a minha colega que sentava exatamente atrás de mim, do lado da minha mesa, falou, você tá falando isso, você não senta aqui. Se você sentasse aqui do lado, você ia ver como ela é zen, tranquila, né? Então, imagine se eu fosse ficar cabendo dentro da caixa conceitual das outras pessoas e assumindo, se estão achando que eu sou zen, então vou me comportar desse jeito, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque a gente pode estar se limitando. Em vez de nós sermos toda a expansão que nós podemos ser, nós podemos estar nos limitando dentro de caixinhas, né? Então, eu estava comentando sobre quem tá aqui desde o dia 1, no Projeto 3 em 1, quem me acompanha há um tempo e quem aparece de vez em quando. Então, às vezes, essas pessoas que aparecem de vez em quando, elas querem encaixar o tipo de trabalho que eu faço aqui dentro de uma caixinha que tá muito comum aí nas revistas, nas críticas, né? As críticas que criticam esse tipo de trabalho, o trabalho do mentor, do coach, que diz assim, a indústria da felicidade, né? Toda vez que eu vejo esses artigos, eu tenho uma certeza tão grande que essas pessoas que escreveram isso, elas olharam somente o título, elas julgaram o livro pela capa, elas olham uma palavra ou outra e já formam suas caixas conceituais, seus conceitos, suas ideias sobre aquilo e tecem comentários. Mas os insiders, que são aquelas pessoas que estão dentro do processo, que leram o livro inteiro, que participaram do processo mais profundo, elas sabem que esse tipo de trabalho não tem a ver com felicidade. Não é uma indústria da felicidade. Eu acho que é o contrário. É um trabalho que a gente vai olhar justamente para o que está no fundo, para o que é o profundo. Entrar em contato com as nossas sombras, entrar em contato com aquilo que a gente não gosta na vida, no mundo, e sermos inteiros, e sermos integrais, né? Quem me acompanha aqui há um tempo sabe que eu digo, o estado de fluxo é muito mais interessante do que felicidade. Porque felicidade
é algo que os próprios psicólogos já descobriram que realizando todos os seus desejos você não fica feliz. E o que faz ficar? O estado de fluxo é um estado onde você está envolvido em uma obra. E o que eu acredito é no estado emocional. Quando a gente tem um problema, por exemplo, não dá pra ver nada de positivo no coronavírus, no Covid, na pandemia, e tem gente aí dizendo que isso pode ser tirado algo de positivo nisso. O que eu digo é, toda vez que nós temos um problema, nós podemos não fazer nada para encontrar a solução, nós podemos atrapalhar, piorar, encontrar a solução, ou nós podemos ajudar a encontrar a solução, sermos parte da solução. E o que eu acredito é o seguinte, nós só teremos força, vitalidade, energia para sermos parte da solução, para termos a criatividade, a clareza mental, o foco de fazer algo para mudar as situações de qualquer tipo de problema que seja, se nós estivermos com o nosso sistema emocional fortalecido. E quando eu digo fortalecido, não é aquela coisa, seja forte. Não, mas é saudável o suficiente para a gente poder ter essa energia e essa vitalidade e essa clareza mental. Se nós entramos num terrorismo, se nós aderirmos a uma via de pensamento que promove o medo e a depressão, chances são que o nosso sistema inteiro, mental, emocional e físico, vai ficar tão abalado que nós vamos ser parte do problema, nós vamos estar ajudando, contribuindo com o problema e nós não vamos estar ajudando com a solução. Então, por isso que a gente precisa promover emoções, sentimentos e linhas de pensamento que são empoderadores e realizadores, que tragam uma ação para o real, que não fique só na palavra, só no pensamento, só na ideia, mas que realiza. Por isso que o meu principal compromisso é com as suas realizações. E quando eu digo as realizações dos seus desejos mais importantes da sua vida, eu tenho consciência que a maioria de nós não tem ideia do que é o desejo mais importante da sua vida. Por isso que esse trabalho de encontrar o seu âmago, no seu âmago, eu tenho certeza, eu prometo pra você que no seu âmago, o desejo que tá aí dentro é um desejo que vai contribuir e muito. Vai contribuir muito com os outros. E eu digo isso por quê? Porque eu estou trabalhando com pessoas, eu tenho alunos, eu estou mentorando pessoas e eu faço dia a dia esse trabalho. E sempre no âmago das pessoas, o que é que eu encontro? Sempre eu encontro desejos que vão contribuir e muito para soluções de problemas e para fazer um mundo melhor. São desejos de impacto, são desejos que impactam o ambiente, impactam as outras pessoas. Então, olhar para os nossos desejos mais importantes não é egoísmo, não é pensar só em nós. Ao contrário, é extrair de dentro de nós algo único, algo que só nós temos. Do mesmo jeito que cada um de nós tem uma impressão digital única, cada um de nós tem uma qualidade única que vai contribuir com o todo. E se nós ficarmos entrando dentro das caixas conceituais que os outros colocam para nós vamos estar nos afastando dessas nossas qualidades únicas que o mundo precisa. Então é isso. Foque nos seus desejos mais importantes, porque o mundo precisa deles. Grata, gente, essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha contribuído para você. Qualquer dúvida, vem no meu inbox e a gente vai poder responder suas dúvidas lá, tá bom? Grata pela presença e amanhã tem mais Projeto 3 em 1. Realize 3 desejos mais importantes da sua vida em 1. Até lá!